Bom, minha gente, futuramente poderá ser até minha gente mesmo, por enquanto é só gente. Eu sou o Tadeu e nós estamos inaugurando esse canal aqui com o objetivo de comentar os acontecimentos não só no Brasil, como também no exterior, falando objetivamente de todo o assunto palpitante. Eu sou o Tadeu Lucas Pinto, ex-seminarista, da idade de 83 anos e aposentado todo esse tempo. Então, eu tenho a experiência de vida muito grande pelo fato de eu ter morado em 5 estados do Brasil, em 17 cidades e aproximadamente mais de 60 endereços. E a minha vida foi muito diversificada em diversos pontos. Inclusive, depois que eu me aposentei, eu ingressei na iniciativa privada com 2 lojas, uma em São João del Rei e outra em Barbacena, e das quais eu me afastei, deixando apenas o meu irmão que tinha ficado meu sócio. É isso aí. Vamos para as notícias, então? Sim. Tá aqui no Globo agora, nós estamos gravando aqui 12h15 de domingo, dia 26 de abril. Atirador devia ter Trump e autoridades como alvo. Você viu aí como que é o esquema de segurança em eventos do presidente? Você sabia que o local do tiroteio é o mesmo onde Ronald Reagan foi baleado em 1981? O que você viu aí desse atentado ao Trump? O que eu vi é que os presidentes americanos sempre participaram desse jantar, que é famoso e era feito anualmente, e me parece que o Biden não chegou a ir nesses jantares, não, mas o Obama eu tenho certeza que foi. Então, a segurança, eu acredito que tenha falhado fragorosamente, porque como é que um presidente importante que dirige a maior nação do mundo vai permitir que um homem só, munido de uma espingarda, que não é uma arma tão pequena, consegue chegar até numa sala contígua e aí, então, ser dominado. Se ele consegue ultrapassar essa sala, o mundo, esta hora, podia estar em luto, talvez, quem sabe. Mas eu, na minha fraca opinião, acredito que pode ter sido até uma encenação. Tal a envergadura da fraqueza, da segurança que lhe foi ministrada pelo FBI e também depois até pela Procuradoria-Geral da União. Eu acredito até que tenha sido forjado por essas 2 entidades. Essa é a minha fraca opinião, mesmo porque o mundo inteiro lamentou o fato ocorrido e o próprio presidente, depois que veio a público comentar sobre o fato, ele simplesmente elogiou o FBI e o Procurador-Geral da República, que estavam ao seu lado, um de cada lado, e depois cada um falou, fez uma breve live. Então, o presidente comentou só sobre um famigerado salão de festas
que a nação inteira está contra essa construção, dizendo que vai descaracterizar a história da Casa Branca lá nos Estados Unidos. Então, o Trump só se vangloriou e comentou, então, por causa disso, a necessidade da continuação dessa obra, da construção desse salão de baile. E, na minha opinião, teria alguma coisa também a ver com a queda de popularidade dele, que está em torno de 62%, não só pela inflação desenfreada provocada por ele próprio com o tarifaço, e agora também pelo embargo do Estreito de Hormuz, porque o próprio Irã já tinha suspendido essa operação de embargo. Os Estados Unidos, então, resolveu ele próprio embargar. Então, no meu pensamento, a derrota não militar, uma derrota perante uma nação de mais de 5.000 anos, a antiga Pérsia, né? Na verdade, o Irã tem essa denominação hoje, mas a civilização é antiga, e não o criado pelos ayatollahs e suas leis exóticas, e tipo a Sharia. Então, a queda de popularidade baseada na inflação, nessas guerras intermináveis, que foi simplesmente um auxílio a Israel, não foi uma guerra tipicamente americana contra o Irã. E, na verdade, nenhuma guerra, porque o país invadido foi o Irã e não os Estados Unidos. Então, por ter engendrado todo esse esquema do fato ocorrido na noite de ontem, ele pretende subir em popularidade e tentar não perder cadeiras no Congresso americano, de modo que ele perca a maioria lá. Essa é a minha opinião. Você viu que o dólar comercial fechou a sexta-feira, 24 de abril, abaixo de R$5. E com leve queda, né, da bolsa. Não, deixa eu ver aqui na verdade o que é isso aqui, ó. O dólar comercial fechou a sexta-feira, 24 de abril, abaixo de R$5, cotado a 4,99, com leve queda de 0,1, influenciado pela melhora no cenário internacional e expectativa de negociações Estados Unidos e Irã. Enquanto isso, a Bolsa Brasileira Ibovespa acumulou perdas pelo terceiro dia consecutivo devido ao ajuste de lucros. Na verdade, essa queda do dólar, ela vem se verificando ao longo do mês de abril, e ou ela tem permanecido estável ou sempre em queda de 1 ou 2 centavos, 3 centavos no máximo. Mas a tendência da desvalorização do dólar é mundial, mesmo porque o yuan da China, com o acordo Mercosul-União Europeia, vai assambarcar 730 milhões de habitantes, de consumidores, com esses acordos. E isso é perca para os Estados Unidos. E também os grandes países, tipo a China, os tigres asiáticos, os Emirados Árabes, a tendência é a queda mundial do dólar, e a moeda internacional, não digo que vai ser o yuan, mas pelo menos com um decréscimo acentuado da hegemonia do dólar.
que você acha que vai acontecer com as ações aqui no Brasil, investimento em bolsa? Acha que o dólar cai mais, aumenta? Eu penso que o dólar, em médio período, ele vai continuar em queda e Acho que o dólar vai continuar em queda? Acho sim, o dólar. E as commodities, serviços públicos, energia, alimento, varejo? Então, pelo menos nos próximos 2 a 3 meses, a inflação mundial vai crescer de um modo substancial, porque a energia proveniente do petróleo, ela ainda vai permanecer por muito tempo e vai encarecer os produtos. O nosso agro brasileiro deve ter também uma queda, porque os insumos que o Brasil não fabrica em alta quantidade são produzidos no Irã e também na Ucrânia, 2 países que estão em guerra, e também a Rússia. Então, a alta do combustível, mais a ausência dos fertilizantes, vai encarecer demais os produtos, digamos, de supermercado e dos insumos agrícolas aqui no Brasil e até no mundo. Eu vou falar uma lista de pré-candidatos ao governo da presidência da República, na verdade. Aí você vai me falar o que você acha, se vai continuar essa lista mesmo, se alguém vai sair, se vai entrar. Bom, primeiro aqui é do PT, do Lula, né? Flávio Bolsonaro, do PL. Tem o Ronaldo Caiado, do PSD. Romeu Zema, do Novo. E está sendo desenhada uma candidatura do Ciro Gomes. Tem a do Aldo Rebelo, né? O Ciro Gomes pelo PSDB, o Aldo Rebelo pelo Democracia Cristã. E ainda tem o autor de livros de autoajuda, Augusto Cury, e o do partido Mobiliza. Tem aquele antigo Cabo Daciolo, e do partido Missão tem o Renan Santos. Independentemente de quem, das suas preferências, a minha pergunta é: qual dessas candidaturas você acha que vai chegar mesmo para agora, para 2026, e o que você acha de cada uma delas, independentemente da sua preferência de voto ou não? Se eu falhar nessa apreciação, você vai me lembrando aí dos candidatos, mas inicialmente, todo início de campanha, que aí oficialmente ainda não foi deflagrada, porque agora nós estamos em fase de pré-candidatura. Até a candidatura do próprio Flávio, eu acredito que possa avançar. Eu não digo entrando o Tarcísio no lugar dela, mas sim a Michelle, porque eu vou deixar de fora todos esses partidos nanicos aí que não tem chance nenhuma, a não ser dividir a direita, porque da esquerda mesmo praticamente só tem o Lula. E esses partidos ditos centrão, Caiado, por exemplo, ele se diz progressista, e de fato ele administrou muito bem o estado de Goiás. Mas na saída dele, por exemplo, assinou um acordo com uma empresa americana vendendo, ou entre aspas, dando terras raras num contrato meio nebuloso. E o governo federal quer fazer valer os direitos da União sobre o subsolo e talvez seja invalidado esse acordo. Isso aí, então, é uma matéria até de soberania, porque em vez de nós, como
demos de graça o nosso ouro para a Europa, a nossa madeira para o mundo inteiro, em exploração devastadora, e poderiam fazer ou poderão fazer, se nós não nos acautelarmos, seria mais uma mera commodity, de modo que a gente exporta o bruto e depois tem que pagar caro por os produtos trabalhados fora. Então, o Brasil ele quer fazer acordos que beneficiem esses produtos aqui no Brasil, inclusive gerando emprego, renda, impostos e soberania. Esse é o mais importante. E o governo também, ele tem, nessa campanha que iniciará, acredito que em maio, ou no máximo até agosto, mostrar ao povo todos os benefícios que ele instituiu desde o primeiro governo lá em 2002, 2006 e agora que ele foi reeleito, tipo assim, o Bolsa Família, aquele auxílio gás, auxílio luz, pé de meia, aquele auxílio para absorventes, benefícios transitórios, tudo isso aí, inclusive o financiamento ao agro, que foi muito maior de qualquer outros governos. Então a direita costuma explorar esse fato do agro, porque ele deixava o garimpo e a exploração madeireira ao relento e entregou na mão de outros países essa exploração ilegal do minério, do ouro e da madeira. Inclusive tinha até ministro dando carona para esses ilegais, dando carona aérea para eles e deixando de queimar os equipamentos ilegais em explorações também ilegais, conforme manda a lei, e dessa forma facilitando as coisas para bandidos, para grandes corporações que não estão nem aí para a ética e a boa prática comercial. Então, não pode, se você quiser concluir, conclua que eu estou para mudar de assunto. Então, o Caiado, como primeira meta de governo, ele quer absolver Bolsonaro da prisão, quer dar liberdade para ele, e esses grupos que provocaram o 8 de janeiro de 2023 são sempre os mesmos grupos, desde tomada do poder em 39 pelo tenentismo, Revolução de Março, que aquilo lá foi uma ditadura nefasta imposta ao país, na época também do Juscelino Kubitschek, que ele anistiou os revoltosos de Aragarças, por exemplo, aqueles mesmos personagens revoltosos são aqueles que a quem ele absolveu voltou a tentar golpes no futuro. Inclusive, ele até se prejudicou, porque ele absolveu e depois foi cassado e teve uma morte misteriosa num desastre de carro. Então, essa história de absolvição de quem tentou matar o próprio presidente da República, o vice, e também o ministro Alexandre de Moraes, como é que
uma pessoa dessa pode advogar a sua própria liberdade e tem grupos fanáticos que assim o querem. Beleza, seu Tadeu. Aqui, ó, para arrematar, nós estamos chegando num formato do programa aí. A ideia é tentar ter uma parte cultural também. Você foi no cinema recente aí, o que você disse sobre o filme Nuremberg? Nuremberg, de fato, foi um julgamento que marcou a condenação de líderes nazistas, hitleristas, que deu fim a 6 bilhões de judeus e ciganos e gente de diásporas de todo mundo, ou seja, minorias que não sejam estritamente de sangue azul, branco, ariano. Então, as barbaridades que eles perpetraram tiveram como cume essa condenação. E como de fato precisava ter sido, porque crime contra a humanidade, extermínio de raças, tipo a judaica, isso aí é um crime que clama aos céus e pede a Deus vingança. Chegamos ao fim aí, pode dar sua despedida. Bom, vamos ver se valeu a pena, se eu alcancei algum público, ou se algum público ficou ou revoltado ou reticente com as minhas teorias. Era só isso, mas o interesse é que alertar todo esse pessoal contra as fake news, contra a desinformação, a distorção dos fatos realmente. Nós estamos fazendo história, não deixemos que narrativas suplantem a verdadeira história. Até mais.